Liturgia diária. Deus vos fala. 7 de julho de 2024. 14º domingo do tempo comum. Primeira leitura. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, depois de me ter falado, entrou em mim um espírito que me pôs de pé. Então eu ouvi aquele que me falava, o qual me disse: Filho do homem, eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes que se afastaram de mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim até o dia de hoje. A estes filhos de cabeça dura e coração de pedra vou te enviar, e tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus. Quer te escutem, quer não, pois são um bando de rebeldes. Ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, ó Senhor. Tende piedade. Eu levanto os meus olhos para vós, que habitais nos altos céus. Como os olhos dos escravos estão fitos nas mãos do seu Senhor. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, ó Senhor. Tende piedade. Como os olhos das escravas estão fitos nas mãos de sua senhora, assim os nossos olhos no Senhor, até de nós ter piedade. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, ó Senhor. Tende piedade. Tende piedade, ó Senhor. Tende piedade. Já é demais esse desprezo. Estamos fartos do escárnio dos ricaços e do desprezo dos soberbos. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, ó Senhor. Tende piedade. Segunda leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi espetado na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. A esse propósito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele disse-me: Basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque eu me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Pois, quando eu me sinto fraco, é então que sou forte. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: De onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: Um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje a liturgia nos convida a refletir sobre a missão profética e a força que se manifesta na fraqueza. Em nossa jornada de fé, encontramos nas leituras de hoje lições profundas que nos ajudam a entender melhor a nossa vocação cristã e o chamado de Deus para sermos testemunhas da sua palavra. Na primeira leitura do livro do profeta Ezequiel, vemos Ezequiel ser enviado a uma nação de rebeldes. Deus o envia para falar a um povo de cabeça dura e coração de pedra, um povo que se afastou do caminho do Senhor.
Esta missão não seria fácil, mas Ezequiel é fortalecido pelo Espírito de Deus. A mensagem aqui é clara. Mesmo quando enfrentamos a rejeição e a resistência, devemos permanecer firmes na nossa missão de transmitir a palavra de Deus. Nossa perseverança, guiada pelo Espírito Santo, será um testemunho da presença divina entre nós. O salmo responsorial ecoa um clamor por misericórdia. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, ó Senhor. Tende piedade. Este salmo nos lembra que, em meio ao desprezo e às dificuldades, devemos manter nossos olhos fixos no Senhor, confiando na sua misericórdia e ajuda. Na segunda leitura, São Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, compartilha uma experiência pessoal de sofrimento. Ele fala de um espinho na carne, uma provação que o mantinha humilde. Paulo roga a Deus para que o livre desse sofrimento, mas recebe a resposta: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Aqui, aprendemos que nossas fraquezas podem ser espaços onde a graça de Deus opera poderosamente. É na nossa vulnerabilidade que encontramos a força verdadeira em Cristo. As dificuldades e perseguições que enfrentamos por amor a Cristo não nos diminuem. Pelo contrário, nos fortalecem, pois é na nossa fraqueza que a força de Cristo se revela. O Evangelho de Marcos nos mostra Jesus em sua terra natal, Nazaré, onde ele não é reconhecido por seus próprios conterrâneos. Apesar de sua sabedoria e dos milagres realizados, Jesus enfrenta a incredulidade e o escândalo dos que o conheciam desde criança. Esta passagem nos desafia a refletir sobre nossa própria abertura à ação de Deus. Muitas vezes, a familiaridade pode nos cegar para a presença do divino. Precisamos cultivar uma fé que reconheça e acolha a ação de Deus em nossas vidas, mesmo quando ela se manifesta de formas inesperadas. Em resumo, as leituras de hoje nos encorajam a sermos corajosos em nossa missão de fé, a confiar na graça de Deus que se aperfeiçoa em nossa fraqueza e a manter uma fé viva e aberta à ação do Espírito Santo. Que possamos, como Ezequiel, Paulo e Jesus, ser testemunhas da presença de Deus no mundo, com corações cheios de esperança e olhos fixos no Senhor. Um dia abençoado por Deus para você, meu irmão e minha irmã.